Olá, seja muito bem-vindo à Razão do Evangelho. Se inscreva no canal e siga os perfis nas redes sociais. Acesse razãodoevangelho.com. Temos estudos bíblicos e e-books na promoção. Cristianismo versus guerra cultural. Leitura indispensável para o cristão. Nesse e-book são apresentados princípios bíblicos inegociáveis, além de comparativos de pressupostos cristãos versus marxistas. Definitivamente os cristãos precisam entender os argumentos dos seus críticos e estarem preparados para que possam se envolver no mundo das ideias. A exemplo de Paulo em Atenas, mas também precisam ter cuidado a fim de não tirarem seus olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Curta, comente, compartilhe, se una a mim nesse propósito e vamos juntos espalhar a boa semente da Palavra de Deus. Quem já teve a oportunidade de ler a obra Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, O Médico e o Monstro no Brasil, escrita pelo escocês Robert Louis Stevenson, publicada em 1886, ou ver a influência da obra na literatura, TV e cinema, como o clássico de 1941, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, pode ter uma percepção interessante do que a Bíblia ensina sobre a natureza humana, que pode ser perversa ao extremo. Personagens das HQs como o Hulk, o Fera, o Duas Caras, foram inspirados na obra, e na literatura moderna, a dualidade do personagem recebe uma bela homenagem ao Clube da Luta, de Chuck Palahniuk, e foi adaptado ao cinema, onde o espectador é apresentado a dois personagens com diferentes personalidades, mas que na realidade são a mesma pessoa. No sermão escatológico de Jesus, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Está indicando cada vez mais a degradação humana, o homem retratado como um animal. A obra é conhecida por sua representação de que em uma mesma pessoa existe tanto uma personalidade boa quanto má, ambas muito distintas uma da outra. O impacto do romance foi tal que se tornou parte do jargão inglês com a expressão Jekyll e Hyde, usada para indicar uma pessoa que age de forma moralmente diferente dependendo da situação. Na narrativa, após estranhos acontecimentos, o médico Henry Jekyll e o malvado Edward Hyde passam a ser investigados por Gabriel John Utterson, advogado e amigo do doutor. O Dr. Jekyll, ele crê que bem e mal existem em todas as pessoas e ele tem muita determinação para provar sua teoria, que é criticada por quase todos que conhece. Então desenvolve uma fórmula em seu laboratório, não querendo colocar em risco a vida de ninguém, ele mesmo a bebe. Como resultado, o seu lado demoníaco é revelado, que ele chama de Mr. Hyde. Mas o pior ainda estava por vir, pois inicialmente Jekyll acreditava poder controlar as aparições de Hyde, mas logo ele veria que estava totalmente enganado. Essa alegoria de uma fórmula científica servir de catalisador para aguçar o lado obscuro de uma pessoa também nos faz pensar em todos aqueles que cometem crimes horrendos, assédios e todo tipo de depravação sob efeito de drogas e álcool. Alguns dizem não se lembrarem de nada do que fizeram após o efeito terminar. Ou ainda questionam aqueles que relatam suas atitudes com perguntas como: sério que eu fiz isso? Eu não lembro de nada, a culpa é da bebida, pois quando eu bebo me transformo. Seria então uma substância entorpecente a causa de um comportamento animalesco? Ou será que é apenas algo que desinibe a pessoa a ponto de revelar quem ela realmente é? Como o alter ego do Dr. Jekyll, seria sua verdadeira personalidade oprimida pelas leis, moral e bons costumes, aflorando e tomando o controle? Meu irmão, claro que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Estou usando esse livro como uma ilustração. Por isso que na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos orienta sobre a natureza humana, sem Deus, caída, imunda e fadada ao castigo eterno. Ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo.
Romanos 7, 18 e 19. Paulo tinha plena consciência de onde Deus o tinha tirado, do que Jesus o tinha liberto. E admite que os fantasmas do passado vinham assombrá-lo. O Saulo queria vir à tona. O médico e o monstro